Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para aprendermos com a palavra de Deus. Estamos nesse instante para ouvir uma mensagem que diz respeito à minha vida e à sua vida. Salvação é unicamente por meio de Jesus. Mas qual é o papel da obediência no plano da salvação? Por que eu devo ser obediente já que eu fui salvo em Jesus? É necessário? Então nós vamos descobrir que salvação é unicamente por meio de Jesus e qual o papel da obediência no plano da salvação. Mas para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, para que sejamos transformados pelas verdades maravilhosas da Tua palavra. Fale ao nosso coração, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a sermos salvos pela Tua graça, por Jesus. Amém. Começando, para a gente já perceber que a salvação é unicamente por meio de Jesus, está aqui no Evangelho de João, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e nós sabemos de cor salteado, mas eu quero só trazer aqui para a gente poder ler. Capítulo 3, verso 16 e 17 vai dizer assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é unicamente por meio de Jesus. Aí o verso 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a vinda de Jesus, a morte de Jesus na cruz é a garantia da minha salvação e da sua salvação. Então, salvação, ponto. É unicamente pelo sacrifício de Jesus. Então eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso receber essa verdade. Aí o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim: em nenhum outro nome entre os homens é dado pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é unicamente por meio de Jesus. Então eu e você precisamos compreender isso de forma clara. Salvação é unicamente por meio de Jesus. Mas já que a salvação é por meio de Jesus, qual é o papel da obediência? Já que eu fui salvo por Jesus, então eu não preciso mais obedecer. Já que a salvação é só por meio de Jesus, para que obediência? Então nós vamos descobrir isso. Sabe, Jesus, quando salva alguém, ele salva para o seu reino. Mas o reino de Jesus não é um reino de anarquia, sabe? De confusão, não. Ele é um reino de ordem, de decência. Então, qual é o papel da obediência no plano da salvação? Nós vamos então descobrir isso. Vamos para primeiro João, Epístola de João, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, ó: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Então o verso 3 está dizendo que eu sei que eu conheço a Deus quando eu obedeço os seus mandamentos. Então o papel da obediência aqui, segundo o apóstolo João, não é para ser salvo, é para que eu possa revelar para mim mesmo e para o universo de que eu conheço a Jesus. Olha que coisa fantástica. Aí o verso 4 ele vai dizer: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque muita gente vai dizer: não, eu conheço a Deus, mas agora como é que eu provo isso? Ao obedecer aos seus mandamentos. E nisso sabemos que o conhecemos, por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Não foi eu quem disse. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. Aquele que estava mais próximo de Jesus e que é uma autoridade bíblica, está dizendo que eu só reconheço que eu conheço a Jesus quando eu obedeço aos seus mandamentos. Então, o primeiro papel da obediência não é nos salvar. Não, o primeiro papel da obediência é revelar a mim mesmo e ao universo que eu conheço a Deus, que eu conheço a Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar. Ponto. Então a obediência é para isso. Então se você for alguém salvo por Cristo, você obedece para revelar a si mesmo e ao universo que você conhece a Jesus. Amém? Essa é uma verdade. Aí um outro ponto importante está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 8. O segundo ponto, o segundo passo da obediência, da importância da obediência, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pronto, o segundo passo, o segundo ponto de importância na obediência é revelar que você tem fé. Olha só,
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, quando eu obedeço a Deus, eu revelo que eu tenho fé nele. Você é uma pessoa, você é uma mulher ou um homem de fé? Você só vai mostrar isso quando você obedece a Deus, quando você faz a sua vontade. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem vivido em obediência para revelar que você tem fé em Deus? Muita gente até por aí diz, eu tenho fé, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé que eu oro, eu faço isso, aquilo outro. Amigo, você só vai mostrar que você tem fé de forma verdadeira em Deus quando você obedece aos seus mandamentos, quando você obedece aquilo que Ele pede para que você possa fazer. Então a obediência revela, mostra se você tem fé ou não. Então agora você já sabe. Você é uma pessoa obediente? Quanto mais você vive em obediência à vontade de Deus, mais você revela ter fé nele. Aqui está o segredo. A obediência revela, mostra, esclarece se eu tenho fé em Deus. Como está a sua vida? Você é um obediente? Você é alguém que vive em obediência? Então você é uma pessoa de fé, um homem ou mulher de fé. Mas se você não obedece a Deus, você não é uma pessoa que tem fé. Fé é mostrada, é revelada, é evidenciada pela obediência. E o terceiro passo, e fantástico, que foi o próprio Jesus quem falou, João capítulo 14, o Evangelho de João capítulo 14, Jesus mesmo que disse, verso 15, diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só, aqui está. Então agora a obediência mostra se eu amo a Deus ou não. Esse é o segredo. Então aqui, olha que coisa linda, quem disse foi Jesus. Primeiro eu preciso saber que os mandamentos têm um dono. É Jesus, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então os mandamentos não são meus, não são seus. Não foi você quem trouxe, não é a igreja A nem B nem C. Existe um dono dos mandamentos. Quem é o dono dos mandamentos? Jesus Cristo, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quando eu amo a Jesus, eu lhe obedeço. Esse é o segredo da vida. Então agora eu e você podemos já saber qual é o papel de forma clara da obediência. Primeiro passo, primeiro ponto da obediência é mostrar para mim mesmo e para o universo que eu conheço a Deus. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é mostrar, esclarecer, evidenciar para todo o universo que eu tenho fé em Jesus. Quando eu obedeço, eu mostro, eu revelo que eu tenho fé em Jesus. Você é alguém que vive em obediência ou você é um desobediente? Como é a sua vida? E aí o terceiro passo é, quando eu obedeço a Deus, eu mostro se eu amo a Ele ou não. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Você vai mostrar isso pela obediência. Foi Jesus quem disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você tem obedecido aos mandamentos de Deus para revelar para você mesmo, para o universo, que você ama Ele? Porque os mandamentos é dele, e ele está pedindo, se você me ama, Jair, Maria, Antônio, Marta, José, Pedro, se você me ama, obedece aos meus mandamentos. Aqui está de forma clara, não tem dúvida quanto a isso, é muito claro o que nós estamos conversando aqui. Esclarecedor é a palavra, a verdade está na palavra, e ele está dizendo de uma forma muito clara, 3 passos, 3 princípios que mostram porque da importância da obediência. Não é para ser salvo, a salvação é Jesus, mas a obediência mostra se eu conheço a Jesus. A obediência mostra se eu tenho fé em Jesus. E a obediência revela que se eu amo a Jesus. Então, aqui está, para mim e para você, a partir de agora. Se você é alguém que foi salvo por Jesus, você precisa viver em obediência para revelar que você conhece a Jesus, para revelar que você tem fé em Jesus, para revelar que você ama Jesus. Esses são os princípios. Então aqui está. Você entendeu isso? Você compreendeu? Você quer ser, então, alguém que viva em obediência para revelar que você conhece a Deus, que você tem fé nele e que você o ama, porque você já foi salvo por ele? Que coisa maravilhosa. Então, se você assim o deseja, abra o seu coração, deixe Jesus entrar para que ele traga a salvação e você possa viver em obediência. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, que maravilha a gente poder abrir a tua palavra e ouvir mensagens maravilhosas como essas. Ajuda-nos, Senhor,
a vivermos em obediência para revelar que te conhecemos, para revelar que temos fé em ti, para revelar que te amamos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.